uma das discussões mais acaloradas da internet que eu tenho acompanhado especificamente é a questão da linguagem neutra, né? Existe, não existe, e aí vem um monte de discurso transfóbico, fantasiado de crítica, alguns discursos rasos defendendo a linguagem neutra. Eu queria falar um pouco sobre isso porque eu acho que, assim, queria contribuir com o debate de alguma forma. Então assiste aí, minha filha, meu filho, minha filha, que tu vai entender. Olá, gente, bem-vindas a esse canal que é o Adodi. Eu sou o Adodi, se inscreve porque realmente é muito importante deixar a sua inscrição, principalmente se você gosta do conteúdo, se usufrui do conteúdo, porque assim, se usufrui, por que não se inscrever? Não faz sentido não estar inscrito, inscrita, inscrite. Então deixa sua inscrição, vai me seguir nas redes sociais, vai saber quem sou eu, o que eu posto, o que eu curto, enfim. E compartilha, deixa like, faz aquela coisa toda e comenta, tá? Suas impressões e opiniões durante esse vídeo, mas é para debater, não é para falar, ah, não existe, ah, existe. Tenta construir um raciocínio. Essa discussão de linguagem neutra tem tomado conta da internet e eu tenho visto que ela tem sido feita de forma muitas vezes agressiva e violenta, usando de deboche, usando de muitas coisas e aí acaba não avançando, assim. E aí linguagem neutra seria essa linguagem onde a gente não tentaria abordar o gênero, né? Nem masculino, nem feminino, mas abordar as pessoas em geral de uma forma mais neutra. E aí por isso que, por exemplo, tem surgido algumas alternativas, como o E no lugar do O ou do A, ou o X, e aí, por exemplo, como eu disse aqui, né, inscrites em vez de inscritas, inscritos, e essa linguagem tem tomado conta, assim, de alguns espaços. E aí me incomoda muito essa agressividade, primeiro porque eu acho que eu quero destacar aqui que existe muita transfobia em algumas críticas, mas vocês vão entender no decorrer do vídeo. Um primeiro apontamento sobre linguagem neutra, e eu não quero aqui fazer grandes abordagens teóricas sobre esse assunto, recomendo o canal da Jana Viscardi, que é uma pessoa formada em letras, tem graduação, pós-graduação, lá ela fez até um vídeo sobre isso, e eu queria trazer mais minha perspectiva mesmo enquanto pessoa LGBT, para trazer alguns pontos. Uma das questões que barra a discussão é que muita gente já vem com o argumento de linguagem neutra não existe. Linguagem neutra não funciona. E aí usa disso para não dar continuidade na discussão ou para simplesmente correr léguas da discussão. Eu penso assim, se já tem gente usando, ela já existe. Não tem argumento que diga o contrário. Se já tem gente usando essa linguagem, e não são poucas as pessoas, ela já existe, sabe? Ela já é uma realidade. Linguagem neutra, ou uma tentativa de desconstruir uma linguagem neutra, já está entre nós. E não é uma coisa que está acontecendo na internet brasileira, são discussões que estão percorrendo o mundo. Basta ver a comunidade LGBTQIA+, nos Estados Unidos. Basta ver movimentações de universidades da Europa para tentar discutir linguagem neutra. A própria China já tem tido discussões sobre criar pronomes neutros. Então, esse não é um assunto que oh meu Deus, está passando logo essa modinha, entre aspas. Vai passar. A realidade está dada, assim. Agora, o que a gente vai fazer com ela é o que a gente precisa discutir. Enquanto algumas pessoas estiverem simplesmente dizendo que linguagem neutra não existe, para fugir da discussão, vamos ficar aí nesse embate extremamente ridículo, que é bem inicial, assim. E já existe porque muitas pessoas, principalmente LGBTQIA+, não binárias principalmente, não se sentem confortáveis com esses pronomes que tem o gênero, né? O masculino ou o feminino. E é importante entender uma coisa sobre a questão do não binarismo. A nossa sociedade não é a única sociedade em que pessoas não se sentem confortáveis com as designações de gêneros mais tradicionais que nós conhecemos. Já existem fontes históricas, notícias, textos mostrando que sociedades nativas, indígenas, por exemplo, dos Estados Unidos, tinham nomenclaturas para pelo menos 5 gêneros. Ou seja, não é uma coisa que surgiu hoje, não é uma coisa de um incômodo que é atual. Outras sociedades históricas já tinham outras formas de lidar com os gêneros. E, inclusive, essa coisa binária é meio cristã, meio colonizadora, mas aí a gente pode aprofundar em um outro vídeo. E aí a gente observa essas outras sociedades para entender que, em questão do incômodo, né,
de não se sentir pertencente a um gênero e a outros, não é uma coisa da nossa sociedade. E aí, voltando para isso, para entender que pessoas não binárias são pessoas legítimas. Essas pessoas estão completamente certas e precisam ser respeitadas quando elas dizem que não se sentem confortáveis com determinado gênero ou que não querem ser taxadas por algum gênero. São simplesmente pessoas que querem ser tratadas de uma maneira neutra. Aí seria o caso da linguagem neutra aqui neste caso. É uma questão bem profunda, mas eu estou aqui tentando trazer alguns apontamentos. Eu percebo que existe muita transfobia em algumas críticas à linguagem neutra porque não se respeita a existência das pessoas não binárias e porque ainda não se consegue compreender e nem se respeitar a existência das pessoas trans. E a transfobia é uma realidade tão dura e tão cruel que eu acho que ela tem ditado muito essas críticas. Quando eu vejo memes com linguagem neutra, discurso de deboche com linguagem neutra e memes com imagens de pessoas não binárias, são memes e críticas contra a linguagem neutra e contra pessoas não binárias que são críticas transfóbicas, assim. E essa transfobia tem sido usada para criticar a linguagem neutra e para dizer que ela não existe. Então, acho que até aqui eu consegui explicar algumas coisas. Esse é um ponto que eu queria abordar. Agora eu quero abordar outra coisa. Algumas pessoas se preocupam com a linguagem neutra porque acreditam que essa discussão não chega na periferia ou que essa discussão é capaz de ser compreendida pelas pessoas da periferia. Eu já fiz um vídeo aqui sobre o MC Pose. MC Pose, negritude e homofobia, vai estar no card aqui. Sobre esse discurso que se tem em torno da periferia que eu odeio. Eu odeio. Tem dois tipos de visões sobre a periferia que eu odeio, que são visões romantizadas, assim, bem problemáticas. Uma é de que daquelas pessoas que são militantes recentemente, sabe, que estão descobrindo a militância, e aí tudo romantiza tudo e acha que a periferia é um lugar assim revolucionário, que todo mundo lá tem ódio do sistema, que é um ódio revolucionário, sendo que não é bem assim, a gente sabe bem. Inclusive, sou de periferia e a gente sabe que não é bem assim. E tem um outro ponto que eu detesto, que é o de uma imagem que acha que as pessoas da periferia são um amontoado de gente burra que não tem capacidade de raciocinar, que não tem capacidade de lidar com as coisas. Eu abordo um pouco disso no vídeo sobre MC Pose e a questão da homofobia dele. Porque quando esse discurso de pessoas que dizem que a linguagem neutra na periferia não vai ser compreendida, é um discurso extremamente elitista, preconceituoso demais com quem é da periferia. Porque, assim, pessoas na periferia não são burras, gente. E não são pessoas que precisam ser tuteladas. Não precisa de alguém para chegar: oi, minha querida, vem aqui, eu vou te ensinar o caminho da verdade e da luz. Não é assim que funciona. As pessoas na periferia, elas lidam com homofobia, com transfobia, com racismo, com essas discussões de um jeito próprio. É claro que, assim, a profundidade desse debate a gente pode falar em um outro momento, mas existe esse debate. Porque existem pessoas LGBTs nas periferias, existem pessoas trans nas periferias, pessoas travestis nas periferias, pessoas não binárias nas periferias, porque, por incrível que pareça, a maioria das pessoas LGBT são pobres. Porque, inclusive, a gente vive num sistema que a maioria das pessoas são pobres. Quando a gente fala que as pessoas da periferia não vão saber lidar com essa discussão, é um discurso extremamente desonesto e de gente que não quer lidar com a responsabilidade de discutir isso. De discutir, por exemplo, a questão da linguagem neutra. E o simples fato de pessoas LGBTs existirem no espaço da periferia já força um debate das pessoas que moram ali para lidar com aquela situação. Inclusive, eu conheço mães de pessoas LGBTs de periferia muito mais conscientes sobre LGBTfobia do que professores de academia. Então, assim, morar na periferia não é determinação de nada, de ser revolucionário ou conservador. Não é determinação de nada. Então, esse argumento já cai por terra. Assim, pessoas de periferia conseguem lidar com qualquer debate, com qualquer situação. A gente sabe das problemáticas, a gente sabe de várias questões de acesso à educação, dos preconceitos e enfim. Mas é necessário parar de romantizar a periferia nesses dois extremos, de achar que é um lugar revolucionário ou de que é um lugar só de conservadorismo, de gente que não pensa nas questões. Porque, gente, inclusive, eu sou uma pessoa de periferia e muita gente que tem esse discurso são pessoas de periferia. Aí a pergunta que eu faço é: você não consegue discutir nada com ninguém onde você mora? Dito esses pontos de quem é crítico a
essa questão da linguagem neutra, eu entendo alguns apontamentos, porque às vezes eu fico me perguntando se a linguagem neutra consegue resolver alguns dos nossos problemas, consegue fazer as pessoas que querem usar a linguagem neutra, se a gente consegue acolher todas essas pessoas e se é de fato um movimento que é respeitoso. Mas eu acho que a resposta ela vai partir ouvindo essas pessoas. São essas pessoas que precisam ser respeitadas, são as pessoas que querem ser tratadas com a linguagem neutra que precisam ser ouvidas e respeitadas, não é mesmo? Então, se essas pessoas se sentem confortáveis com esse tipo de linguagem, se sentem confortáveis com esse tipo dessa linguagem neutra, já é um início de um indicativo de que talvez ela seja um caminho. Como a gente vai fazer essa linguagem neutra? De que jeito a gente vai fazer essa linguagem neutra? Aí, minha filha, é uma discussão em sociedade, mas já talvez é um indício de que, opa, é por aqui. E a gente está vivendo um momento de mudança e a sociedade não está sabendo lidar com isso por conta de valores conservadores. Em que sentido? A gente tem vivido num momento onde o tratamento, né, do masculino, do feminino, do que é ser masculino, do que é ser feminino, tem mudado bastante. Eu, por exemplo, não me importo em ser tratado no feminino nem no masculino. Eu me sinto extremamente confortável com os dois e eu não vejo problema algum. Quando as pessoas me chamam de feminino, as pessoas não me chamam de feminino só na brincadeira, mas também em momentos sérios, porque muita gente olha para mim e enxerga uma imagem feminina. E eu amo ter as duas imagens no meu corpo, a feminina e a masculina. Porque eu sou um menino que às vezes está de barba e que sai rebolando pela rua e que usa um brinco. E às vezes está sem barba e fica mais feminino ou mais feminina. Então, assim, essas mudanças têm dito pra gente que, assim, muitas questões e muitos paradigmas aí sobre gênero, sobre o que é ser feminino, o que é ser masculino, estão sendo rompidos aos poucos. E isso tem causado incômodo. E esse incômodo tem um pezinho na transfobia. Para finalizar esse vídeo, eu queria muito trazer esses incômodos. Eu acho que, assim, discutir se linguagem neutra existe ou não vai levar a lugar nenhum, porque ela já é uma realidade e ela já está dada. Pessoas estão usando. Eu uso no meu canal e estou passando a usar cada vez mais no meu canal. E eu me refiro a mim, às vezes, no masculino, às vezes no feminino, às vezes no neutro. Para mim, isso é muito fluido e está tudo bem, não tem problema. Isso não faz de mim uma pessoa confusa. Só faz de mim uma pessoa que está querendo se livrar de um rótulo só. Porque olha para o próprio corpo e entende que tem feminino e masculino neste mesmo corpo. E várias outras pessoas da mesma forma, sabe? Então, assim, ela já é uma realidade e agora a gente tem que saber como resolver essa questão daqui pra frente, sabe? Então, se há críticas com a linguagem neutra, que seja feita com honestidade, com sinceridade, sem transfobia. Porque o que tenho visto, na verdade, é muita gente sendo transfóbica e usando essa crítica contra a linguagem neutra para mascarar a transfobia. Porque aí vem aquele discurso de eu não sou transfóbico, eu só acho que a linguagem neutra não existe, e blá blá blá, e blá blá blá. Como eu disse, críticas são válidas, é um processo que está em início e está sendo construído. Só que assim, minha filha, meu filho, uma coisa é criticar, outra coisa é mascarar seus preconceitos, porque você não quer mudar e nem quer mudar a sociedade. Então é isso, eu acho que eu trouxe alguns pontos que eram os pontos que mais me incomodavam em relação a essa questão. Queria deixar isso aqui registrado nesse canal, né, a minha perspectiva sobre isso. Depois vai dar uma vista lá uma visitada no canal da Jana Viscardi, que é uma pessoa que falou sobre isso. Deixe o seu comentário sobre essa questão, porque é importantíssimo e é um debate que precisa ser feito com honestidade, minha gente. Se você não concorda com a linguagem de neutro ou acha que ela não resolve as coisas, tudo bem, mas faça isso com argumentos e não sendo transfóbico, sabe? Fazendo meme, fazendo deboche, porque é uma questão bem séria. Então deixa like, compartilha, se inscreve nesse canal, vamos discutir aí linguagem neutra e até o próximo vídeo aqui no Adodi. Deixa a sua inscrição mesmo. Beijos.